Olá, pessoal. Meus cumprimentos a todos. Quero dar uma pinceladinha aqui sobre o que é associação comercial, né? Assim, eu vou perder muito tempo se for falar sobre tudo que é associação comercial. Mas é uma entidade de 127 anos e procura fomentar o empreendedorismo, dar apoio aos empreendedores, né? Micro, pequeno e médios. E nós temos aqui em São Paulo 15 distritais. A Distrital Centro-Sul é uma delas, que são espalhadas estrategicamente por toda a cidade. Cada distrital tem a forma de conduzir. Uma das formas que a nossa diretoria executiva achou que seria bastante eficiente e tem se mostrado assim, é criar grupos de trabalho. Um desses grupos é o que a gente denomina CODESG, que é uma comissão de ESG, que é o objetivo nosso hoje é conhecer isso aí, né? E esse grupo foi criado por inspiração do nosso conselheiro Guilherme Napoleão, que hoje coordena esse grupo. E ele se empenhou para que essa reunião de hoje acontecesse, para a gente ter um esclarecimento, né, sobre ESG, que é uma coisa tão pulsante, o mundo inteiro fala, e a gente acha que é só grande empresa, mas parece que no dia a dia das empresas é aplicável. Então, eu gostaria aqui de agradecer à educadora, a Ana Paula Pichler, presidente do IRAPA do Brasil, que foi quem nos proporcionou esses esclarecimentos que o professor Marcos Mendes da Rocha vai nos passar, tá? Então, para a gente poder agilizar, vamos passar para o Guilherme Napoleão, que vai fazer as apresentações iniciais. Por favor, Guilherme, com a palavra. É grande a nossa alegria de participar do início desses trabalhos, e já desde já agradecer ao nosso superintendente, Dr. Jefferson, que conhecendo a importância desse tema ESG no contexto atual e mundial, autorizou que esse grupo fosse formado, o grupo CODESG, e agradecer também aos nossos conselheiros e aos nossos conselheiros, diretores e amigos que participam e que têm se empenhado bastante para que esses conhecimentos ESG cheguem ao empresariado da nossa região. Eu gostaria de agradecer também a presença da educadora Ana Paula Pichler, presidente e fundadora do IRAPA do Brasil, e que nos trouxe o preletor de hoje, o professor Marcos Mendes da Rocha. Então, eu passo a palavra para a Ana Paula Pichler. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou Ana Paula Pichler, fundadora do IRAPA do Brasil e presidente do Instituto, que é o Instituto de Referência e Apoio a Projetos Assistenciais do Brasil. Agradeço muito e me sinto muito honrada, né, com a participação aí da possibilidade de continuarmos, né, como já fizemos uma apresentação na Associação Comercial de São Paulo Central. Fomos convidados para participar da Distrital Centro-Sul, então agradeço o Dr. Jefferson José da Silva e o Dr. Guilherme Napoleão pela oportunidade. Aproveito também para apresentar o senhor Marcos Rocha, professor Marcos Rochas da Mendes da Rocha, e gostaria, então, de chamá-lo, por gentileza. Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. É um grande prazer estar aqui com todos vocês para falar de um tema tão pulsante que o Dr. Jefferson mencionou, né, no mundo atual, que é o ESG. Eu faço parte da equipe do IRAPA do Brasil e do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, o Biro Social, que fomenta e desenvolve e assessora as empresas, a união do primeiro, segundo e terceiro setor da economia. E o nosso tema de hoje, que é as práticas do ESG no comércio. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela da apresentação para a gente poder iniciar. Quando a gente fala de ESG,
a gente precisa voltar um pouquinho, né, no tempo e perceber que, de um século para cá, vamos dizer assim, né, de uns 100 anos para cá, a humanidade ela testemunhou uma transformação incrível, vamos dizer assim, sem precedentes, né? A explosão demográfica, a revolução tecnológica, a cultura de massa, as mudanças nos padrões de consumo e, principalmente, o apogeu absoluto do capitalismo, né? São alguns dos eventos mais importantes que a gente pode mensurar. Mas o fato é que, com tantas mudanças, começaram a surgir receios em relação ao futuro da humanidade, ao futuro do planeta, né? Ao futuro da Terra. Está muito claro, né? Acho que para todos, que nem o futuro da humanidade, nem o planeta Terra vão sobreviver se os recursos naturais seguirem sendo usados de maneira desenfreada. Isso é uma realidade. Então, o que aconteceu? Surgiram inúmeras conferências sobre o clima, reunindo aí chefes de Estado do mundo todo, com o objetivo único, né? Salvar o planeta. A primeira reunião, aquela pioneira, né? Ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Aí depois foi seguida, 20 anos depois, né? Por um outro encontro mundial, a ECO 92. Em 97, no Japão, foi elaborado o primeiro grande acordo assinado por vários países, né? Que foi o Protocolo de Kyoto, e de lá surgiram aí os primeiros projetos de mitigação de impactos ambientais, como foi o caso do mercado de carbono. E mais recentemente, nós tivemos em 2015, os países assinaram o Acordo de Paris. Em 2021 aconteceu a COP26 em Glasgow. E assim a gente verificou que pouco a pouco, né, iniciou-se uma tomada de consciência que demorou um pouquinho para chegar, né, mas que rapidamente está se estendendo um pouquinho além das esferas governamentais, né? O mercado ele abraçou a causa sob a forma de 3 letras, que estão atraindo a atenção dos consumidores, dos clientes, de investidores, da mídia. Quem não ouviu falar em ESG? Como essa agenda tem sido cada vez mais importante na pauta da sociedade, das empresas. E isso vem influenciando muito as tomadas de decisões de muitos investidores no mundo todo. E aí nós perguntamos, né, por que esse tema ESG está tão em alta? Nós vemos, a gente ouve diariamente nas mídias, né, ESG. Por que está tão em alta? Porque em alta estão os problemas ambientais, a crise climática, os problemas das desigualdades sociais, os problemas com a transparência, a ética nas organizações, estão em alta. E, ultimamente, o termo ESG tem ganhado uma grande visibilidade graças a uma preocupação crescente no mercado. É uma preocupação sobre a sustentabilidade. E aí a gente pergunta, né? O que é sustentabilidade? De uma forma bem simples, né? A sustentabilidade ela envolve, né, atender às necessidades do presente sem comprometer aquela possibilidade das futuras gerações de também satisfazerem as suas necessidades, né? É assim, não esgotar os recursos para o futuro. Isso é sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, como que as pessoas, né, a maioria das pessoas, né, a maioria das empresas,
enxergam a sustentabilidade. Sustentabilidade é o verde. Aliás, a cor da sustentabilidade é o verde. Parece que sustentabilidade é meio ambiente. Mas não é só isso. São 3 fatores que precisam estar muito integrados para que a sustentabilidade possa acontecer. É o fator social, o fator ambiental e o fator econômico. O social, né, esse fator social, ele engloba a sociedade e as suas condições de vida. Assim, como a educação, a saúde, a segurança, o lazer. O fator ambiental, ele refere-se a recursos naturais do planeta e a forma como esses recursos são utilizados pela sociedade, são utilizados pela comunidade, pelas empresas. E o fator econômico? E o fator econômico ele está relacionado com a produção, com o crescimento, com a distribuição, o consumo de bens e serviços, né? E o fator econômico, né, a economia, ela deve sempre considerar a questão social e a questão ambiental. Mas, afinal, o que é o ESG? Essa sigla, né, que em inglês significa Environmental, Social and Governance, ela corresponde às práticas, às boas práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. A gente pode dizer que é um conjunto de boas práticas, né, que vem demonstrar o quanto uma empresa está socialmente, ambientalmente consciente em sua gestão. Né? São 3 pilares, né, que são utilizados mesmo como critérios, principalmente por investidores, para mensurar se a empresa conta com práticas sustentáveis e se gera impactos positivos, impactos financeiros, sociais, ambientais, e visualiza se ela é ou não viável de investimento. As empresas que implementam o ESG, elas demonstram que seu modelo de negócios valoriza não só o lucro, mas também um propósito maior para a comunidade mesmo, sabe? E essas práticas ESG, elas vão reunir esses 3 fatores que vão mostrar quanto uma organização está comprometida em ter uma operação mais sustentável, em termos ambientais, em termos sociais, em termos de governança. Quando a gente fala no fator ambiental, né, esse fator diz respeito às práticas organizacionais em relação à conservação do meio ambiente, né? Ou em outras palavras, assim, a atuação, né, a atuação da empresa sobre esses assuntos, né? Como, por exemplo, poluição do ar, poluição da água, aquecimento global, o desmatamento, emissão de carbono, enfim, todos esses fatores ambientais. Quando nós falamos do fator social, ele representa a forma como a empresa, como aquela organização, lida com as pessoas, tanto no caso dos colaboradores, quanto da comunidade do seu entorno, daquela comunidade onde a empresa está inserida. E o fator de governança, né, essa letra G, tem relação com a administração da organização e a sua conduta, a conduta corporativa, e abrange, né, a relação com governos, a relação com acionistas, com políticas anticorrupção. Isso é o fator governança. Com as práticas, com a mensuração do ESG,
é possível medir o grau de comprometimento que as empresas têm com a mitigação dos impactos, mitigação dos riscos futuros, seja na sociedade, seja no meio ambiente, né? Essa sigla ESG é um conjunto de, vamos dizer assim, de princípios, de práticas, né? Que pode ser que divide em 3 grandes grupos os maiores interesses, quando o assunto é melhorar a relação interna e externa de qualquer empresa, de qualquer comércio, de qualquer organização, né? São 3 forças, né, que estão unidas na mesma sigla, porque ela tem que estar em equilíbrio. Uma depende da outra. Quando a gente fala de uma depende da outra, né, a gente tem uma seguinte questionamento, né? O que é social? O que é ambiental? A gente pode fazer essa pergunta. Ou melhor, a gente pode fazer uma pergunta diferente, né? O que não é social? Ou o que não é ambiental? Se a gente parar para pensar, tudo é social, tudo tem relação humana, tudo é ambiental, porque nós vivemos no planeta Terra, no meio ambiente. Então, tudo é social, tudo é ambiental. E quando a gente fala, né, que tudo é social, que tudo é ambiental, a gente enxerga que a política ESG como se fosse um novo tripé de valores, né, sobre os quais qualquer empresa vai necessitar estar equilibrado no futuro. A governança é o valor que permite que a empresa tenha um propósito forte, seja transparente em sua gestão e ética com seus funcionários, de forma que ela seja capaz de construir uma estratégia sólida para impactar positivamente a sociedade e, ao mesmo tempo, mitigar riscos e impactos ambientais. E quando a gente fala, né, do ESG nas empresas, a gente fala assim, e como as empresas estão enxergando isso? Como elas estão se adaptando a essa nova realidade, né? Eu acredito que a adaptação das empresas, né, a esses ideais novos, né, surge por 2 possíveis motivos, né? O primeiro é a livre e espontânea pressão da sociedade, uma pressão dos governos na questão da sustentabilidade. E o segundo, que é muito importante, é uma tomada de consciência mesmo, né? É uma genuína, uma verdadeira tomada de consciência que a gente percebe também que vem se revelando muito, né? Sobretudo nas novas gerações. E quando a gente fala em tomada de consciência, novas gerações, a gente fala dos investidores, né? E a gente pode notar que alguns investidores, de antigamente, né? Alguns, né? Não estavam muito preocupados se a empresa era corrupta, se usava a força de trabalho escravo ou se não estava prestando devida atenção aos impactos ambientais. Isso é uma realidade. Mas hoje, né, os investidores de hoje, eles estão cada vez mais atentos. E eu acho que pela primeira vez na história, né, estão deixando de investir em empresas que não estão em dia com a agenda ESG. Mesmo que isso não traga lucros, mesmo que traga até em detrimento até do resultado financeiro, né? Isso é uma realidade hoje no mundo corporativo, nos investimentos. Isso é um fato, né? E hoje, os critérios ESG avançam no mundo todo. E eu acredito que eles apontam para um caminho sem volta no mundo corporativo. E quando a gente fala do mundo corporativo, parece que fica muito distante aplicar essas práticas em determinadas empresas. Por exemplo, nas microempresas,
nas empresas pequenas ou médias empresas, no comércio em geral, né? Parece que é um pouco difícil, né? A gente aplicar práticas ESG, relatórios ESG em pequenas empresas, mas isso é possível, né? Como pode funcionar essa prática, esses critérios em empresas, em geral, né? Então, a gente vai trazer, por exemplo, um exemplo de um pequeno comércio, tá? Até um cliente nosso que a gente trabalha, um pequeno comércio, que é uma mercearia que tem duas microempresárias, são duas MEI, microempresária individual, né? A gente pode ver que mesmo as menores empresas, né, incluindo aí os microempreendedores, podem criar uma mentalidade e uma prática ESG, às vezes fazendo pequenas alterações no dia a dia, tá? Sem implicar isso em custos, tá? A gente pode pensar em exemplos de cada pilar do ESG, por exemplo, numa mercearia como essa, né? Se a gente começar pela governança, primeiro ponto, por exemplo, é separar as contas pessoais da conta de pessoa jurídica. Conta bancária pessoal da pessoa jurídica. E com isso, né, a partir disso, a gente consegue organizar toda uma parte burocrática. Isso vai evitar, às vezes, perda de datas, prejuízos com multas, juros, facilita na hora de pedir um empréstimo. Isso, nós estamos falando, isso é gestão, isso é governança. Quando a gente fala na parte social, um MEI, por exemplo, só pode contratar uma pessoa, né? Então, por que não contratar alguém diferente de si mesmo? Se é um homem, contratar uma mulher. Se é um jovem, contratar um idoso. Isso é diversidade, né? Isso aumenta as possibilidades, novas ideias, inovação. E no meio ambiente, na área ambiental, né? Qualquer empresa pode fazer a gestão, por exemplo, dos seus resíduos, fazendo separação do lixo, utilizando matérias-primas diferentes, descartáveis, criando embalagens verdes, né? Vamos dizer assim, né? E nada disso, né? Nenhuma dessas ações custa dinheiro, né? E mesmo não parecendo, é ESG. Você pode gerar um relatório ESG para um tipo de comércio desse. É possível para todos os negócios de qualquer porte, tamanho, área de atuação, serem responsáveis e terem governança. E aí vai se valendo de criatividade, de organização, e às vezes com baixíssimo custo ou sem nenhum custo. Mas o primeiro passo é trazer o ESG para dentro da empresa, dentro da estrutura da organização. Seja qual for a fase que ela estiver. E começar a fazer as mensurações das ações. A maioria das empresas já executam, já fazem muitas ações. Acabam fazendo já muitas ações, só que não mensuram, às vezes não conseguem enxergá-las. Como medir? A gente fala, como nós vamos mensurar, como nós vamos medir o ESG, uma vez que esse termo, né, ele envolve algumas questões que não são muito tangíveis, né, no dia a dia. Nós estamos falando em mensurar um impacto social. Isso parece uma coisa até um pouquinho intangível, né? Mas é possível. Nós temos hoje no mercado, vários índices hoje, né? Índices oficiais. Nós temos, por exemplo, o ISE, na Bolsa de Valores, né, na Bovespa, é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que hoje demonstra as ações sociais e ambientais que determinadas companhias estão executando. Isso traz uma mensuração. Nós temos na B3 também, na Bolsa de Valores, um índice que chama-se o Índice ESG. Esse índice foi... ele começou esse índice, né? Ele foi instituído em, se não me engano, em setembro de 2020, na pandemia, para mensurar os critérios, né? Traz uma série de critérios e padrões para fazer essa mensuração. Nós temos a nível global o GRI, chama-se Global Reporting Initiative, né? Que faz a mesma mensuração com critérios e padrões internacionais das empresas.
E nós temos, principalmente, o balanço social e ambiental, utilizando critérios ESG. Esse balanço social e ambiental é uma demonstração contábil mesmo, um pouquinho diferente daquela convencional que a gente está acostumado a ver, né? Que tem o objetivo de mostrar, evidenciar as informações de natureza social, de natureza ambiental, para prestar contas à sociedade pelo uso dos recursos naturais, dos recursos humanos que aquela empresa vem fazendo. Ela demonstra, esse balanço vem demonstrar o grau de responsabilidade da empresa, sempre observando as boas práticas dos critérios ambientais, sociais, de governança. Esse balanço socioambiental, ele é elaborado baseado numa norma. Existe uma norma brasileira de contabilidade que estipula os critérios desse balanço, né? É um documento que reúne essas práticas socioambientais responsáveis, né? Sempre com vistas à transparência dos trabalhos que são desenvolvidos pela empresa, por aquela organização, né? E ele acaba sendo, esse balanço socioambiental, um importante relatório de gestão, sabe? Que pode auxiliar aí o gestor na tomada de decisões, especialmente naquelas decisões de caráter socioambiental, né? Que impactam diretamente ou indiretamente a sociedade como um todo. Quer dizer, nós temos esses instrumentos hoje para fazer essa mensuração. É importante, né, a gente finalizar dizendo que é papel das organizações, qualquer organização social hoje, empresarial, essas organizações darem conta dos seus impactos socioambientais, né? Inclusive, né, buscando compensar com impactos positivos, né, as suas atuações regenerando o que já foi consumido ou deteriorado, né? As organizações devem ajudar a construir um novo modelo de sociedade, com benefícios para o coletivo. Isso, os números provam que esses negócios são os que oferecem melhores retornos financeiros, especialmente a longo prazo. Isso é fato, é mensurado. E a gente percebe, né, que mesmo com os acordos, os compromissos globais aí, públicos, né, que foram firmados, com as metas claras, né, como a Agenda 2030, o Acordo de Paris, a COP26, né, mesmo com tudo isso, o desafio é imenso, muito grande. Além de uma mudança de atitude, né, eu acho que nós estamos falando de uma mudança de olhar, de entendimento de valor social das organizações. Um valor que é pouco tangível, né? E comparável, diferentemente dos indicadores financeiros que a gente está acostumado. Mas é nosso papel. É papel do IRAPA do Brasil, é papel do Biro Social, é papel da Associação Comercial de São Paulo, é papel de todas as organizações empresariais, né? Provocar, fomentar a consolidação desse processo ESG no Brasil, apoiar as instituições, os investidores e reconhecer o seu papel social e transformar aquelas suas intenções em ações concretas que venham gerar aí a integração de resultados nas 3 frentes ESG, né? Na frente ambiental, na frente social e na frente de governança. Esse acredito que seja realmente o papel, nosso papel, o papel das organizações empresariais nesse momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Espero que vocês tenham gostado, contribuído um pouco para o esclarecimento desse tema tão interessante, desse tema hoje que o mundo fala sobre ele e que não tem retorno. Agradeço essa oportunidade
e passo a palavra aqui para o Dr. Jefferson, o Dr. Guilherme, para a gente dar a continuidade. Muito obrigado. Ô, professor, quem agradece somos nós. É um assunto tão apaixonante, tão envolvente, que a gente tem vontade de saber mais coisas ainda, porque é uma gama muito grande que envolve, né, o ESG. Então, nós preparamos algumas perguntas, alguma coisa o senhor já falou aí, mas a gente gostaria de ter algum esclarecimento mais aprofundado, né? Assim, não tão aprofundado, mas pelo menos para a gente poder ter uma ideia melhor. Então, cada um de nós aqui, dos conselheiros da Associação Comercial da Distrital Centro-Sul, que, aliás, é um convívio muito harmônico, muito gostoso que a gente tem aqui, porque todo mundo tem aquele espírito de estar aprendendo e colaborando, né? Contribuindo com o nosso país, com o nosso bairro. Então, professor, eu vou pedir ao Guilherme, ao doutor Guilherme Napoleão, que faça as primeiras perguntas. Cada um de nós vai fazer uma ou duas perguntas para que o senhor possa nos dar mais um pouquinho de esclarecimento, por gentileza, professor. Pois não. Guilherme, você está com a palavra, por gentileza. Então, é muito esclarecedoras, né, essas informações, e, claro, são vários conceitos, então eu gostaria de repassar alguma coisa, perguntar, porque são conceitos que a gente precisa reafirmar sempre e ouvir de novo. Então, eu queria... Pois é, então, eu perdi o som aqui, né? Mas, então, esses conceitos todos são muito abrangentes, e às vezes convém a gente repassar um pouco porque fixam melhor aquela ideia de fomentar, né? Então, essa expressão ESG, ela foi iniciada por algum movimento específico, foi alguma imposição governamental, né? E também, assim, essa expressão ESG, como que surgiu? Assim, já foi falado, mas convém a gente falar mais um pouquinho, se pudesse. Ok, Guilherme. Apesar de estar ganhando muita notoriedade hoje em dia, né, nesses últimos anos, né, o termo ESG, mas a origem dessa sigla, né, ESG, ela, vamos dizer assim, remete a quase 2 décadas atrás, né? Esse conceito, ele foi o resultado de uma iniciativa, né, da ONU, Organização das Nações Unidas, e do Banco Mundial, lá em 2005. Né? Naquela ocasião, as instituições financeiras, eu acho que cerca de 20 instituições financeiras aí de 9 países, inclusive o Brasil, se uniram para buscar uma forma de incluir questões ambientais, questões sociais e de governança no mercado de capitais. E, a partir daí, nasceu um relatório, né? Um relatório que criou esse conceito ESG. Esse relatório chama-se Who Cares Wins? Ganha quem se importa, né? Em português, né? E nesse relatório, tinha um artigo que queria mostrar como as empresas engajadas em causas sociais, em ações de preservação do meio ambiente, né, e mesmo também com boa governança corporativa, elas tinham melhores resultados econômicos, né? E também, né, esse termo ganhou bastante destaque, né, no último Fórum Econômico Mundial, né, no ano de 2020, né, e nessa época também a pandemia da Covid-19 acelerou muito, né, e emplacou esses critérios ESG como, assim, centrais, né, nas discussões mesmo sobre a perenidade dos negócios, né? Então, um tema muito falado, né? Muito na mídia hoje, mas ele já temos quase 20 anos falando sobre isso. Acho que se cabe mais um questionamento, assim, nós tivemos os exemplos, né, da aplicação prática da cultura ESG na pequena empresa, mas o que seria, assim, o primeiro a se fazer para aplicar esses princípios de ESG na empresa? E também, assim, por que a gente tem que incorporar esses critérios nas análises? Sim, perfeito, Guilherme. Assim, eu acredito que o primeiro passo, né, como a gente deve começar, o que eu preciso fazer primeiro, que a gente tinha comentado já, é trazer a cultura do ESG para dentro da estrutura do nosso negócio. Seja ele
qual tamanho for, esteja em qual fase estiver, qualquer área de atuação. Trazer para dentro essa cultura. E aí começar a medir as ações que já são efetuadas. Né? Como a gente comenta, toda empresa faz alguma ação social, ambiental e de governança. Às vezes ela não consegue identificar, mas começar a identificar e mensurar essas ações e aí planejar as possíveis ações, né? Quais ações, a partir do que eu já faço, eu posso complementar? Ou aquilo que eu não faço e posso fazer, e posso começar a realizar dentro desse aspecto social, ambiental, de governança. E a importância da gente trazer isso para dentro, né? A adoção dessas boas práticas de ESG, vamos dizer assim, permite que a gente, vamos dizer, trazer para a mesa de discussão questões, né, que além de serem fatores cruciais para o bem-estar da sociedade, manutenção do planeta, né, construção de um mundo melhor, afetam também diretamente os resultados das empresas. Né? Na nossa visão, né, as empresas vencedoras, né, as empresas do século XXI, que vão estar sobrevivendo e vencendo, são aquelas que têm um comportamento, né, cujo comportamento em relação às questões ambientais, sociais e de governança são colocados em primeiro plano. E isso é muito importante, porque vão servir de análises no mercado, análise para o consumidor, análise para toda a sociedade. Eu só acho que essa é a importância, André. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pelas suas perguntas aí. Eu gostaria de saber, professor, parece que a maioria das empresas não tem uma visão muito clara do que é o ESG. Como você acha que a maioria das empresas enxergam o ESG e como realmente ele é? Foi interessante que você está colocando, que você está perguntando, porque a gente percebe que parece que é uma coisa assim. A maioria das empresas, né, quando fala em ESG, enxergam ESG assim, parece que é um cabresto, emissão de carbono. Parece que só enxerga essa questão de carbono, do CO2 hoje em dia. E, na realidade, né, é muito mais do que isso. Né? São os direitos humanos, relação com a comunidade, perda da biodiversidade, anticorrupção, educação ambiental, redução da pobreza, transparência, compliance, diversidade, redução do consumo, saúde e bem-estar dos colaboradores, logística reversa e produção mais limpa, emissões de efluentes líquidos. Na verdade, uma conscientização interna é muito maior do que isso, né? Parece que as pessoas, as empresas, por falta de conhecimento, atenção, não conseguem enxergar como é amplo, né? Como é amplo a questão do ESG. Como o ESG, essas 3 letrinhas, né? Elas têm uma amplitude de tudo que a gente precisa olhar, de tudo que a gente precisa fazer, né, para ter uma vida sustentável. Realmente é isso. Eu acredito que a maioria acaba enxergando só um lado, né? Só um ponto do ESG. É verdade, professor. Professor, mais uma pergunta, se o senhor me permite. Qual é a relação entre a sustentabilidade, o ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Muito boa, muito boa pergunta mesmo também sobre isso, né? Essa ligação, né? Quando a gente fala sustentabilidade, parece que é uma coisa, ESG é outra, aí tem os ODS, né? Os critérios ESG, né? Ou essas boas práticas ESG e a sustentabilidade estão totalmente relacionados aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso é uma grande realidade nas discussões em todo o mundo corporativo, no mundo todo. Né? Os 17 ODS, né, 17 objetivos, eles reúnem, vamos dizer assim, os grandes desafios e as vulnerabilidades da sociedade, como um todo, né? Em todos os aspectos, nos aspectos sociais, nos aspectos ambientais, da ética, da transparência. Esses
esses objetivos, né, os 17 ODS, mostram para as empresas quais são os principais itens a serem acompanhados de perto. Como nós comentamos até, né, qualquer empresa já faz ou poderia fazer alguma coisa com relação ao ESG. Se a gente olhar os 17 ODS, eles vão dar o caminho. A qual item que eu poderia estar acompanhando mais de perto na minha organização? E aí nós conseguimos dividir, sabe, as 17 ODS em 3 grupos, no E, no S e no G. Se a gente olhar atentamente, né, os 17 ODS, a gente vê que dá para dividir bem em grupos no ESG. Né? Então, e além disso, né, uma coisa importante, né, que eles sinalizam, né, se a gente olhar os 17 ODS, divididos, né, nos grupos ESG, eles vão sinalizar grandes oportunidades. Quando a gente relaciona diretamente com as necessidades, né? Qual é a necessidade de eu estar implantando alguma coisa, ou estar enxergando algum determinado situação? Isso vai transformar, às vezes, numa grande oportunidade para o negócio. Então, realmente existe um vínculo total, né, entre os três conceitos. Muito obrigado, professor. Vamos continuar com as nossas perguntas agora. Eu peço ao nosso querido conselheiro decano Vanderlei Soares que faça as suas perguntas. Por favor, meu amigo Vanderlei. Vamos lá. Professor, o senhor nos falou que a melhor forma de mensurar as boas práticas ESG é através do balanço socioambiental. Ainda, o senhor poderia falar um pouco sobre a estrutura desse documento e como a empresa, a partir desse relatório, pode melhorar seu índice ESG, que, aliás, é muito importante, que eu estou entendendo. Perfeito, Vanderlei, sem sombra de dúvida, viu? É muito importante mesmo. Sabe, o balanço socioambiental, né, ele vem demonstrar a responsabilidade que uma empresa, né, uma organização, tem com a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. Existem aquelas obrigações legais, econômicas, né, que é um fato, né, por força de leis, mas, além disso, existe a responsabilidade socioambiental. E aí, esse balanço, ele reúne os 3 pilares do movimento ESG, o pilar do meio ambiente, do social e da governança, e ele vem buscar, assim, mensurar a sustentabilidade em gerar impactos positivos financeiros, sociais, ambientais. Vamos dizer assim, ele valida o papel da empresa enquanto ela é uma empregadora e como um verdadeiro agente mesmo social, né? E ele demonstra, né, se a gente analisar uma estrutura básica desse balanço, né, ele vem demonstrar alguns aspectos, né? Ó, a geração e distribuição da riqueza produzida é um aspecto. A interação da empresa com o seu ambiente interno, outro aspecto. A interação da empresa com o seu ambiente externo. E aí, leva em consideração a interação com a comunidade, com o cliente, com os fornecedores. A interação da empresa com o meio ambiente é um outro aspecto, né? Aí é mais amplo. E, além de mostrar alguns aspectos, né, institucionais, de estrutura organizacional da empresa, uma visão estratégica do ESG, e aí ele finaliza mostrando índices de mensuração e certificação, baseado até em outros índices, por exemplo, no ISE, no GRI, em outros índices internacionais, para mensurar, sim, a minha empresa, em que situação que ela está hoje, se eu me basear em termos de certificação. Então, ele é muito amplo, ele traz muito essa visão, Vanderlei. Muito obrigado. Realmente é importante. E eu vou me permitir fazer mais um questionamento. O senhor comentou sobre investimentos voltados para a sustentabilidade. Existem fundos específicos ESG? Ainda, como os investidores vêm olhando para essas práticas ESG?
Exatamente, existem, viu, Wanderlei, alguns fundos ESG no mercado, né? Assim, que seguem práticas ESG, né? Como todo fundo, né? Um fundo ESG, né? Como todo fundo, eles se organizam, né? Em um grupo de investidores, né? Que adquirem cotas, né? E participam dos resultados conquistados aí pelo gestor. Então, qualquer fundo, né? O que difere, né? O fundo ESG dos demais é a estratégia, é a seleção dos ativos, né? Que os fundos selecionam os ativos, ela se baseia nos fatores ambientais, sociais e de governança. Aí nós temos, né, as ações ESG, nós temos alguns títulos temáticos, né? Quando a gente fala títulos temáticos, né, algumas empresas ESG, elas podem emitir títulos de dívida para atrair capital, né, para os projetos socioambientais. Aí a gente tem os títulos verdes, os green bonds, né, baseado em projetos relacionados à energia renovável, redução de emissão de gases estufa, efeito estufa, conservação da biodiversidade. A gente tem os títulos sociais, social bonds, né? Projetos relacionados à geração de empregos, segurança alimentar, infraestrutura básica. Temos os títulos de sustentabilidade, sustainability bonds, que são títulos baseados em projetos que combinam atividades verdes e sociais, ambientais e sociais, né? E a gente percebe, né, com relação aos investidores, né, a esse olhar, né, os investidores como estão olhando essa prática, né, que não é de hoje, né, que grandes investidores vêm olhando, às vezes, com muita cautela também, né, as práticas sociais, ambientais e de governança, né, das empresas, antes de depositarem aí confiança, de empregar o capital nisso, né. Para os investidores, né, as práticas ESG tomaram ainda mais relevância com a pandemia, sabe, da Covid-19. A gente estava observando um estudo feito, né? No ano de 2020 e 2021, quase 70% dos investidores na Bolsa aumentaram os investimentos em ESG de uma forma muito significativa, né? E eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais, viu, Wanderlei? Tá, muito obrigado. É bom tá a gente tomando um pouco mais de conhecimento sobre isso. Muito obrigado, professor. Obrigado, Wanderlei, pelas perguntas. Eu vou passar agora para o nosso conselheiro nato, doutor Osmar, que é o superintendente que nos antecedeu aqui, que é o nosso grande mestre. Por favor, Osmar, faça suas perguntas para o professor. O áudio está desligado, Osmar. O áudio. Liga seu áudio. Pronto. Muito obrigado, professor Marcos. Realmente fantástico esse conteúdo. Vamos estar podendo colaborar com o nosso planeta. E dentro desse conteúdo aí que está sendo colocado, eu perguntaria como podemos verificar se a divulgação de dados e as informações sobre as ações sustentáveis de uma empresa são verdadeiras? E o que é greenwashing? Muito bom, muito boa pergunta, Osmar, doutor Osmar, porque a gente ouve muita propaganda, às vezes, que é fácil colocar na mídia, né? Ó, Exato. a empresa que menos polui no seu setor, a empresa que menos emite carbono no mundo, né? A gente ouve muito isso, né? Esses são alguns exemplos de frases, né, que a gente tem que ficar atento. Acaba tendo um exagero na hora de divulgar os resultados, né? E as práticas vinculadas à ESG podem configurar, né, o que o mercado chama de greenwashing, né, que é a lavagem verde, lavando verde, né? A gente falar em outras palavras aí no greenwashing é uma prática de empresas que divulgam dados, né, informações às vezes não muito confiáveis, falsas, né, ou suspeitas sobre as ações sustentáveis, né? E na maioria, né, com a intenção do quê? De atrair os olhares dos investidores, já que isso é uma grande preocupação de quem investe, né? E às vezes até por falta de como comprovar isso, né? Uma empresa falou: nossa, eu trabalho net zero, eu não poluo. Como que é verdade se de repente ela nem emite um relatório de sustentabilidade ou não tem aí
às vezes, uma mensuração, né? E até para você ter uma ideia como isso é importante, né? Na Europa foi criado, né? Dada essa falta de transparência, né? Mesmo que venha acontecendo, se não me engano, foi agora, né? Nesse final do ano passado, foi criado um regulamento de divulgação de finanças sustentáveis, né? O objetivo de criar um regulamento, né, é justamente impedir essas notícias falsas, né, ou então exageradas. Não vamos falar falsa, exageradas, né? Que essas notícias sejam divulgadas aí no mercado por meio de sites, né, material impresso, né, ou até por meio de relatórios periódicos, né? Então é importante ficar atento a isso, né? Nem toda notícia que aparece aí ela é verdadeira, ela precisa ser verificada, né? É importante isso. Sejamos verdadeiros. Exatamente. E mais uma perguntinha, se me permitir. Opa, Nós vemos e ouvimos muito nas mídias as empresas falarem de net zero. Você poderia explicar o que é net zero? Sim, muito bom. Net zero esse é um caso exatamente também do greenwashing de muitas empresas. Nossa, o net zero, né? Como se fosse muito fácil, né? Isso. O net zero, na verdade, né, é um compromisso, né, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Essa expressão net zero, né, completa é net zero carbon emissions, né? Zero emissões, né, de carbono, líquido de carbono, né? Se a gente olhar, né, é um acerto de contas, né, nosso, né, da humanidade com o planeta, né? Envolvendo aí os indivíduos, as empresas, o governo, né? E o objetivo é frear, né? Segurar um pouco esse processo acelerado de aquecimento global, que não começou hoje, né? Nós embarcamos nisso, acho que desde meados do século XVIII, aí, né? Começando com a industrialização, né? E de lá para cá, né? A gente fala aí por mais de 250 anos, o que nós fizemos foi depositar gases de efeito estufa à vontade na atmosfera, né? Principalmente o CO2, né? Dióxido de carbono, sem pagar tarifa, né? Sem pagar a conta. E agora parece que o boleto está chegando, né? A temperatura média subiu muito desde a Revolução Industrial, né? A gente vê nos noticiários aí a consequência disso, né? Muita frequência, né? A intensidade das enchentes, queimadas, degeiros, temporadas de temperaturas acentuadas, né? Para cima e para baixo, né? Em todos os continentes, né? Então, o net zero, na verdade, é isso, né? Seria zerar as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Uma coisa muito difícil. Então, quando a gente vê uma empresa falando sou net zero, olha, é um pouco difícil, é complicado, né? Então, isso é o net zero, né? Tá ótimo, agradeço e vamos fazer cada um a sua parte para proteger nosso planeta desses malfeitores. Muito obrigado, professor. Obrigado, Osmar. Obrigado, doutor Osmar. Vamos passar agora para o nosso querido conselheiro Nicola, para que faça suas perguntas. Por favor, Nicola, o microfone é seu. Professor Marcos, como o senhor já disse, existem os fundos ESG e muitos outros investimentos com essas boas práticas de mercado. Mas se fala muito também de investimentos de impacto. Qual a diferença entre investimentos ESG e de impacto? Muito, muito bom, Nicola. O ESG e investimento de impacto, né, tem ganho muito espaço, né, nos últimos anos aí, né, na mídia. Apesar de terem o mesmo princípio comum, né, é importante a gente falar que são conceitos distintos. Os dois conceitos partem do mesmo princípio, né, de que não basta apenas gerar retorno financeiro, mas é preciso a gente considerar o efeito gerado pelo investimento, né? Mas os investimentos que levam em conta as análises dos fatores ESG têm um olhar mais focado no como a empresa opera, se tem práticas nos aspectos ambiental, no social, governança, que geram um impacto positivo ou negativo. O investimento de impacto tem foco no porquê a empresa faz, né?
vou explicar assim, ou se o seu core business, né, sua atividade principal, resolve desafios sociais, resolve algum desafio ambiental. Trazendo algum exemplo aqui, ó, por exemplo, ao fazer um investimento ESG, eu posso aportar recursos, né, em uma empresa que vende, por exemplo, um iogurte comum, mas com práticas adequadas em termos sociais, em termos ambientais, de governança. Por exemplo, né, com uma correta destinação dos resíduos, da produção, uma justa remuneração dos produtores na sua cadeia produtiva. Eu estou fazendo investimento ESG nessa empresa de iogurte comum. Mas, quando eu falo em fazer um investimento de impacto, seria preciso escolher, por exemplo, uma empresa que tem como foco em mudar o cenário de subnutrição, com um iogurte reforçado com vitaminas, um preço acessível à população que enfrenta, né, a condição de subnutrição, e tendo aí no core business, né, o foco em resolver um desafio social, um desafio ambiental, né? A gente percebe nessa nítida diferença, né, apesar de ter, né, esse mesmo princípio comum, né? Então, não é a mesma coisa, Nicola. Se me permite, gostaria de fazer uma outra questão. Já ouvimos falar muito sobre a ISO 26000, de responsabilidade social, e agora sobre o ESG. Existe uma relação entre essas práticas ESG e ISO 26000? Aproveito a pergunta. O professor pode falar um pouco sobre a certificação ESG? Perfeito, Nicola. Quando a gente fala, né, do ESG, o ESG é um conceito de sustentabilidade, práticas, boas práticas, um conceito, né? A BNT, né, a NBR, a ISO 26000 e a ISO 16001, né, que são ferramentas de responsabilidade social com direcionamento para a sustentabilidade. Da mesma maneira, a ISO 14001, que fala dos aspectos ambientais, né, são certificações. E bacana quando a gente também percebe, né, com esse crescimento, né, sobre essa demanda do mercado, né, que as organizações utilizem práticas ESG, a ISO vai ganhando força e sendo impulsionada nessa nova realidade. Com essa nova demanda, né, por práticas ESG, todos os ramos de atividades, né, estão buscando as certificações nas normas, desde bancos, empresas de tecnologia, o mercado, o comércio, independente do ramo de atividade. Uma característica interessante, né, desse novo cenário, né, é a integração, né, da ISO 14001, da ISO 16001, com outras normas de gestão para as empresas ESG. Né? Aí, assim, nós podemos citar a ISO 26000, de responsabilidade social, a ISO 45001, que é de segurança, de saúde ocupacional, toda a série de ISO 37000, que são as normas de governança corporativa, né? Então, a gente fala de certificação nas ISOs, né? E o ESG são as boas práticas, os padrões, que ainda não existe uma certificação para o ESG. Você conseguir explicar isso para você, Nicola, mas é basicamente isso. Um é certificador, outro não. Um é boas práticas, outros são certificadoras dessas boas práticas. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, Nicola, pelas perguntas. Agora eu peço ao nosso querido conselheiro Ricardo Turelli que profira suas indagações ao professor Marcos. Por favor, Ricardo. Bom dia a todos. Professor Marcos, achei muito boa mesmo a palestra do senhor. Achei bastante pertinente na questão realmente que as pessoas só focam realmente na questão do meio ambiente e não falam tanto sobre o social e o governance, né? Inclusive, eu venho explicando para os meus clientes, né, quando surge a oportunidade,
e também há esses dois outros aspectos a resolver. Mas, se o senhor me permite, gostaria de fazer uma perguntinha. Conforme tudo que o senhor falou e nos mostrou, o ESG e outros indicadores não são obrigatórios. Na sua opinião, qual é a probabilidade do ESG se tornar obrigatório ou então certificado? Muito bom, Ricardo. Eu acho que realmente é a solução final. Porque eu acho que hoje o ESG ele é um diferencial, né? Quando a gente fala hoje no ESG, a empresa que produz um relatório de sustentabilidade, os critérios do ESG, ele é um diferencial, né? É uma necessidade de mercado, mas é um diferencial. Acredito que amanhã será um critério padrão, né? Cada vez mais os critérios, né, ambientais, sociais e governança corporativa, eles têm somado isso como estratégia, no capital estratégico para as marcas, né? Está sendo percebido de forma mais positiva e atraente pela própria opinião pública, por todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos naquela empresa, né? Esse discurso, né, das melhores práticas para a sustentabilidade, ele está começando a se tornar um indicador para demonstrar a solidez, a transparência e a qualidade da atuação das organizações em direção a uma agenda, né? Agenda 2030, a sustentabilidade, uma agenda prevista, né? Ao mesmo tempo, torna-se um valor inegociável, tanto para investidores quanto para consumidores, que estão cada vez mais atentos às empresas que não operam de acordo com as diretrizes sustentáveis, as diretrizes éticas. E, às vezes, evitam até aportar, né, o dinheiro, né, estabelecer relações comerciais com essas organizações. Eu realmente acredito, né, que esse critério ESG possa até ser certificável, né, ter um certificado ESG, né, que seria como um certificado de todas as ISOs, né? Você está falando uma norma que certificasse que aquela determinada organização, dentro do social, do ambiental, da governança, ele aplica essas boas práticas, seguindo determinadas normas, né? Então, hoje não é certificado, mas eu acredito que vai ser um critério padrão, pelo menos para os próximos anos, né? A gente espera que realmente isso aconteça. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu que agradeço. Muito bom, Ricardo. Obrigado aí pela sua inteligente pergunta. Professor, nós vamos considerar encerrado, vamos passar a palavra para cada um que queira se manifestar, agradecendo muito pelos conhecimentos que o senhor nos passou hoje, e pode ter certeza que a gente tem muita dúvida ainda, viu? Nós vamos ter mais reuniões para poder ter maiores esclarecimentos, que é um assunto realmente muito abrangente, muito envolvente, né? Eu não posso deixar de agradecer a nossa sede central lá, que viabilizou essa reunião, através do nosso colaborador aqui, o Álvaro, que está sempre aí, com maior atenção para todos nós do que a gente necessita. Obrigado, Álvaro, obrigado aos conselheiros. Alguém quer se manifestar? A educadora Ana Paula quer fazer as considerações finais? Fique à vontade. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, né, pela nossa participação. Muito obrigada, doutor Jefferson, muito obrigado, Guilherme, e a todos vocês que assistiram, né? Estamos à disposição aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, podem nos procurar e a gente está aí para conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora. O Guilherme, alguém dos conselheiros? Então, agradecendo essa brilhante apresentação, que é muito esclarecedora. E entre várias pessoas que conhecem o assunto, o professor Marcos ele consegue trazer esses temas, que são temas difíceis de se compreender inicialmente, e ele traz de uma forma muito, muito ampla, muito aberta, diferente de outros apresentadores que falam com linguagem muito jurídica ou muito técnicas na engenharia e coisas assim. Então,
parabéns, professor Marcos, parabéns, Irapa, que nos possibilitaram isso e, com certeza, contribui muito para o empresário da nossa região, empresariado. Existiu um empresário, o Henry Ford, que de 1863 a 1944, ele viveu nesse período, e foi o fundador e presidente da Ford Motor Company. E ele tinha três coisas que ele falava muito, 3 frases. Ele dizia: aproximar-se é um começo, manter-se junto é um processo, e trabalhar junto um sucesso. Eu tenho certeza que nessa apresentação que foi feita, nós estamos cumprindo com a sabedoria do nosso superintendente Jefferson José da Silva, de trazer, de formar esse grupo de trabalho que realmente vai abrir os nossos entendimentos para tantos conceitos novos e importantes para a sociedade. Muito obrigado a todos os conselheiros, amigos e os convidados. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Professor, suas considerações finais e nosso agradecimento. Oportunamente, a gente vai se ver pessoalmente, pelo menos essa é a nossa intenção. Eu gostaria que o senhor fizesse suas palavras finais para a gente poder encerrar essa reunião. Por favor, professor. Com certeza, muito obrigado, doutor Jefferson, doutor Guilherme, a todos os conselheiros, né, e diretores da Associação Comercial, a essa distrital, né, com esse grupo formado, isso é fantástico, isso é realmente um primeiro passo, né, formar uma comissão de ESG, isso é maravilhoso, né, todas as associações, né, que a gente também tem tido contato, deveriam seguir esse exemplo. Vou levar essa ideia para muitas associações também, é um exemplo a ser seguido. Realmente a gente agradece essa oportunidade, nós aqui do Irapa e do Biro Social, de estar poder contribuir, levar um pouquinho dessa nossa prática, né? Eu não digo nem conhecimento, mas essa nossa prática de mercado e dessas ações com tantas empresas, né? Poder compartilhar um pouquinho. Então, muito bem disse o Guilherme aí do nosso Henry Ford, né? Nós estamos aí compartilhando, vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, professor, muito obrigado, senhor, a todos vocês. Só a gente encerra aqui pedindo que esse conteúdo que está sendo jogado vai ser jogado no YouTube, né, e nas nossas redes sociais, que todos nós divulguemos para ter as curtidas, a inscrição no canal, que tem muito assunto aí muito interessante que a gente está jogando na nossa rede social, que estamos alimentando ela aí e está caminhando muito bem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima reunião. Muito obrigado.